Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos aqui presentes e também através da internet. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de São Lucas, no capítulo 10, versículo 18, Isaías 14, depois versículo 12. Também vamos ler Apocalipse 12, verso 4. E 2 Coríntios 11, versículo 13, 14 e 15. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Vamos a Apocalipse 12, verso 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe estragasse o filho. Pai eterno, nosso Deus Todo-Poderoso, estamos diante do teu tribunal, da onde vem a tua palavra, Pai. Queremos ouvir de ti, que apenas o Senhor toma esse pouco de pó e usa como o Senhor queira usar. E o Senhor esclarece essas coisas através da mensagem para nós. Nos ajuda, Senhor, nesse dia. Como disse o Senhor, estando aqui na terra, que ninguém vos engane. Amém. Deus os abençoe. Poder assentar. Anjos caídos. 2 Coríntios 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E lembrando que Cristo é os selos. Mensagem ao nascer do sol, parágrafo 201. Transfigurando-se em apóstolos dos selos. No primeiro selo, 76, o profeta fala sobre os obreiros da iniquidade nos 7 selos. Verso 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é de trevas, não. Anjos de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Agora, os discípulos vieram de uma campanha, quando Jesus enviou eles de 2 em 2, eles estavam felizes. E eles disseram: Senhor, até os demônios nos submete. Jesus disse: alegrai-vos, porque os seus nomes estão escritos no céu. Não é porque os demônios vos submetem, porque eu via Satanás cair do céu, veja, como raio. Agora, Jesus é Deus, o único Deus, e ele disse: eu via a Satanás. Ele foi aquele anjo caído. Ele era a estrela da manhã, veja que a Escritura fala sobre ele. Veja Ezequiel 28, entre as pedras brilhantes, ele andava. Ele era o querubim da guarda.
até que se achou iniquidade nele. Até que se achou a iniquidade. Ele foi precipitado do céu à terra. Agora, na terra, ele não se mostra como anjo das trevas. Ele se mostra como anjo de luz. Ele se apresenta como apóstolo da mensagem daquele dia, como apóstolo de Cristo, e Cristo é os selos que foi revelado. Você pensa que ele está enganando nas denominações? Não, as denominações foram desmascaradas, porque o sétimo anjo revelou o mistério da iniquidade. Todos os mistérios foram revelados. O irmão Brana disse que ela tem nome de que vive, mas está morta. Então, quando ele viu a grande meretriz, ela estava cheia de nome de blasfêmia. E o irmão Brana disse que esses nomes são Assembleia de Deus, Deus é Amor, Metodista, Batista. Esses são nomes de blasfêmia. Então ele disse, tem nome de que vive, mas está morto. Veja que o irmão Brana, ele não escapou no seu dia nem tabernáculo Brana. Não, ele disse, é tão culpado quanto todos. Porque ele não estava levando o povo a colocar sua fé em uma igreja. Porque ele disse, se você colocar sua fé numa igreja, num movimento, num sistema, você está perdido. Você tem que colocar sua fé em Cristo. Cristo é os selos, é a mensagem da hora, é a mensagem do dia. Agora, nós vemos aqui em Apocalipse 12, ele arrastou, veja a mensagem dele, ele conseguiu convencer com a sua mensagem a terça parte dos anjos do céu. Trouxe com ele para a terra, ele caiu e aquelas estrelas também caíram. Veja, ele era a estrela da manhã, e depois ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Não são essas estrelas que você está vendo aí, não, são anjos. Anjo é um mensageiro. Ele trabalhou através de todo o Antigo Testamento. Se você vai lendo o Antigo Testamento, você vai vendo. Ele trabalhando. Ele trabalhou em Caim, ele trabalhou em Esaú, ele trabalhou nos homens antediluvianos, ele veio trabalhando em Ismael. Veja, Ismael saiu de Abraão. Só que o ventre não era adequado, no qual ele foi gerado. Se a semente de Ismael caísse no ventre de Sara, nascia um Isaque. Mas caiu no ventre de Agar, de uma egípcia, de uma serva. Aí não podia nascer o Isaque, tinha que nascer o Ismael mesmo. Tudo depende do ventre onde cai a semente. A semente era boa, mas o ventre não era bom. E ele vem trabalhando, como trabalhou em Coré, Datã e Abirão. Eu estava até vendo uma mensagem que o irmão Gilberto postou agora, eu vou escutar essa semana, pregado pelo pastor Osmar, o que é Satanás. Né? Vocês até notam aí, o que é ele, né? Você sabe que Satanás é tudo aquilo que é contrário aos princípios de Deus, né? Tudo aquilo que é contrário, na mensagem unidade, o profeta disse, aquilo é Satanás. Porque Satanás, a palavra Satanás quer dizer adversário, né? É o rival, é o opositor. Este é Satanás. Agora veja como ele se transfigura, como ele se transforma. Os seus obreiros se transformam em obreiros de justiça. Eles não vêm pregando maldade, não. Como é que ele pregou para Eva? Pregou a verdade de 99%. 99,9%. Ele pregou para Eva. Foi o primeiro pregador, diz o profeta. Foi o primeiro pregador. Alguém disse, mas irmão Brana, mas você está falando dos pregadores? Ele disse, mas o primeiro foi Lúcifer. Foi Satanás, lá no jardim do Éden. Lá no casal mais santo, puro. Um casal que não bebia, não fumava, não se drogava, não se prostituía. E ele
conseguiu trazer a sua mensagem para derrubar a mulher, que é um tipo da igreja. Então, como é que ele trabalha? Ele tem uma mensagem para destruir a igreja. Porque ele trabalha nos seus arrazoamentos, nos seus pensamentos. Ele faz você duvidar. Porque ele é a dúvida. Então, por isso, disse o apóstolo São Paulo, não deis lugar ao diabo. Você não deve dar lugar a ele, porque ele trabalha aqui, meu irmão. Uma hora você tem um pensamento, outra hora você tem outro pensamento. Você tem que cuidar com isso aí. E às vezes é Satanás mostrando uma coisa tão boa para você, falando umas coisas tão lindas. Se você for ler o livro espírita, só fala de coisa boa, não fala de coisa ruim, fala somente de coisa boa. Por isso as pessoas vão para o espiritismo, por isso as pessoas vão para a maçonaria, porque é a forma de Satanás levar eles. Por que as pessoas vão para as denominações? Porque fala de Jesus, fala da Bíblia. Aí quando eles chegam lá, a ceia é com suco de uva, é com pão fermentado, o batismo é nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Há mulheres pregadoras. Quando você entra ali, logo eles estão pisando a Bíblia, mas lá fora, para te trazer para dentro, ele se traz com 99% de verdade. Porque são os anjos caídos. Aqueles anjos foram convencidos no céu com a mensagem de Lúcifer. E eles trabalham na terra da mesma forma. Hoje eles trabalham dentro, nos dias do irmão Brana, eles trabalharam dentro da mensagem do irmão Brana. Nos dias de Lutero, eu vou mostrar aqui depois, eles trabalharam dentro da mensagem de Lutero. Eles se tornaram luteranos, eles se tornaram wesleyanianos, se tornaram pentecostais. Quando o irmão Brana vem, revela a eles. O tempo da restauração dos dons tinha passado. O irmão Brana disse, vocês dizem que a evidência é eu falar em língua, até os demônios falam. Então, os anjos caídos estavam dentro dos pentecostais e eles não viam. Depois eles migraram para a mensagem do irmão Brana. Primeira e segunda etapa. E quando vem a luz da terceira puxada, que é a conclusão, a pedra de coroa, ele migra para cá também. Só que ele migra com mais conhecimento, porque ele é anjo de luz. Ele vem com essa luz dos selos, faltando uma coisinha, mas ele vem. Aí as pessoas ficam em dúvida. Mas será que nós não estamos errados, não estamos certos? Será que eles estão certos? Porque Satanás é a dúvida, ele trabalha no teu subconsciente. Por isso São Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Seus ministros se transfiguram em ministros da justiça. Nós chegamos a um ponto que temos que mexer tão forte. Temos que mexer tão forte nisto. Te advertindo, te ajudando. Para que você se firma. Para que você tenha discernimento. Veja, nenhum apóstolo sabia que Judas era traidor. Nenhum, só Jesus sabia. Ele negava Jesus, mas os outros ele negava todos eles. Ele tinha muita aparência. Ele era um homem muito culto. Pela história, ele era um advogado. Ele tinha uma boa oratória. Ele estava bem ao lado de Jesus. Era um homem de confiança. Judas era um homem de confiança. Agora veja, Judas era Satanás encarnado. No céu,
Lá antes da queda, ele era anjo de luz, querubim da guarda, regente do coral celestial. Ele queria uma coisa só lá no céu, ser igual a Deus. Ser igual. Ele não queria ser igual a Miguel, nem Gabriel, nem Uriel, nem Rafael. Ele queria ser igual a Deus. Ele não queria ser igual a nenhum outro anjo. Mas ele queria ser igual a Deus. Ele queria estar acima de todas as estrelas. Veja, quando ele quando ele cai do céu, quando ele é expulso do céu, e ele vem aqui à terra, ele vem novamente para estar ao lado de Deus, no ministério de Jesus, Judas. Andou com ele 3 anos e meio, foi batizado no seu ministério. O profeta de Deus disse: ele foi justificado, ele foi santificado, ele tinha santificação, só não recebeu o Espírito Santo, porque ele não tinha alma, ele não tinha vida eterna, ele não tinha eleição para poder receber o Espírito Santo. Mas ele veio na primeira etapa da graça, na segunda. Agora veja que nesse dia que vivemos, você pensa que ele está enganando em primeira e segunda etapa? Ele já enganou a primeira e segunda etapa da mensagem. Ele já enganou eles, dizendo que o irmão Branham vai voltar. Ele já pregou isso lá para ele, essa fita já roda lá há anos. Aí tem a fita da dualidade, que Jesus é um e Deus é outro. Veja que ele tem escritura, né? Ele tem textos isolados. Mas para um povo incauto, sem entendimento, sem conhecimento, ele põe no bolso. Bons homens, grandes homens foram enganados, como a serpente enganou Eva. Diz São Paulo: eu temo que vocês também suas mentes sejam corrompidas, sejam enganados. 2 Coríntios, capítulo 11. São Paulo diz que temia que aquilo acontecesse, o que aconteceu no jardim do Éden. Ele temia. Depois da partida de Lutero, de Wesley, depois que cessou o fogo pentecostal, porque hoje não tem mais um pentecostalismo, hoje é um fogo pintado na parede, não é mais uma mensagem que liberta, não tem mais uma mensagem que condena o pecado, não. A mensagem que condena o pecado é a terceira puxada, é apertando o play de João. Você escutou ali, ali Deus está condenando. Por isso está na internet. E o Concílio Mundial vai examinar tudo isto. Aí virá um grande aperto. Você não pode ter medo de guerra. Não. Isso vai acontecer. Jesus disse: haverá guerra, rumores de guerra. Desde o início houve guerra. Você não deve temer nem o comunismo, mas o catolicismo. Fica de olho nele. Por quê? O Concílio Mundial, que são as filhas da meretriz, se une com a mãe. Volta para casa. Mas vai perseguir quem? Quando tudo está unido. Se você vai no livro de Esther, você vai ver ali que Amã, aquele príncipe, era um príncipe também, no qual Lúcifer estava, né? Ele também era um príncipe. Amã odiava os judeus. E Assuero tinha o mundo sob o seu domínio.
muitas nações, escravos que trabalhavam para Assuero. E ele chegou diante de Assuero e disse: existe um povo entre os povos cujos costumes são diferentes, as leis são diferentes. E não convém o rei tolerar. Este povo eram os judeus. Aí você, lendo o livro de Esté, que é o único livro que não menciona a palavra Deus, nem Senhor, nem Jeová, mas vemos a ação de Deus ali. Aí vem a perseguição dos judeus. Veja que Amã tinha investigado os povos, seus deuses, seus costumes, e viu, mas não sabia que a rainha tinha o sangue daquele povo, que era Esté. Agora, o pequeno grupo, ele sempre é perseguido. Haverá um aperto para o pequeno grupo, que não é denominacional, é um movimento interdenominacional. Eu estou aqui com a mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Anjos caídos. Caíram da onde? Do selo, dos trovões, do novo nome, do play certo. Eles caíram. Caíram do sétimo selo, da mensagem de uma só pessoa. Você vê que ele caiu do céu, caiu da palavra. As denominações são dirigidas por anjos caídos. Veja que Satanás vai migrando e deixando o seu ensino, deixando o seu fermento, o seu veneno, aonde ele vai passando. E nesse último tempo, o lugar onde ele está é na terceira puxada. Porque a última puxada é o seu fim, é a mensagem que lhes condena. Por isso ele quer apagar a voz. Tentou apagar a voz do irmão Brana, destruir os livros do irmão Brana, dizer: não lê esses livros. Mas hoje ele já diz: lê esses livros. Esses livros já são lidos, todo mundo gosta de ler. Mas quando chega na voz desse dia, ele diz: não ouça esse homem. Até ele manda ouvir. Mas João não. E ele me odeia porque eu mando ouvir João. Eu perdi os amigos da denominação porque eu distribuí os livros do irmão Brana, as fitas do irmão Brana. Hoje eu perco os amigos da terceira puxada, porque eu mando escutar João, porque João esclarece a terceira puxada. Vamos ler um pouquinho aqui? 548. Note, nesses últimos dias, Lúcifer está fazendo a mesma coisa. Vocês podem ver isso, né? O diabo fazendo a mesma coisa, edificando uma igreja híbrida, uma híbrida por membros híbridos, híbridos pelo conhecimento em vez da palavra, pelo homem intelectual em vez do homem nascido de novo, edificando um reino intelectual que superará em excelência ao pequenino rebanho de Cristo. Então, há um pequenino rebanho de Cristo. Veja, como São Paulo temia que viesse a acontecer da igreja ser enganada, aconteceu, ela foi enganada, como Eva foi. 2 Coríntios, capítulo 11. O irmão Brana também sabia. Você veja, nós começamos com Moisés, lá em Deuteronômio, parece 31, 32, ele disse: eu sei que depois da minha partida, vós vos corrompereis. Se você vai lendo o livro de Josué e de Juízes, você vai ver que o povo se corrompeu, cumpriu a palavra.
São Paulo, em Atos capítulo 20, verso 28 a seguir, Paulo diz, eu sei que depois da minha partida, vos desviareis. Levantará no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Veja, Paulo era um profeta, ele sabia. Ele sabia que aquele povo que estava ali era um povo que gostava de seguir por causa da cura, da boa pregação. Jesus também sabia do povo que lhe seguia. Ele disse, olha, eu não perdi, Pai, nenhum daqueles que me deste, foi só 11. Com exceção do filho da perdição. Os 70 foram embora, ele escolheu os 70, foram embora, mas não foi o Pai que deu os 70. Senão não ia se perder. A igreja foi embora. Chegou nos dias do irmão Brana, foi a mesma coisa. O irmão Brana sabia o que ia acontecer depois da sua partida. Lutero, Wesley, todos sabiam, porque eles iam acompanhando a história. E aquilo não falha. Agora, quando chega nos dias do pastor Osmar, ele também sabia. Escute, isolando o texto. Ali, como disse o irmão Sérgio da Bahia, ele disse, ali era uma profecia. Também sabia. Alguns saíram antes, outros se manifestaram depois que morreu. Aí manifestou dentro. O problema é quando está dentro, infiltrado. Agora o anticristo vai em busca do pequenino rebanho de Cristo. Então, quando vier esse aperto, a palavra falada se manifesta. Ela se manifesta. A primeira ressurreição logo acontece e nós somos levados. Porque nós seremos mudados no piscar de olho. Diante da última trombeta. Nós seremos mudados porque nós vamos encontrar os nossos que partiram. Por isso, Jesus veio em 28 de fevereiro de 1963 para poder abrir os 7 selos, revelar os 7 selos. Porque os 7 selos é para preparar a noiva para o rapto. Vem em São Paulo, no capítulo 11, versículo 40, de Hebreus, ele disse, sem nós, eles não podem ser aperfeiçoados. Teria que ter esses selos revelados nesse dia, através do 7º anjo, esclarecido por João, para haver o preparo da esposa. A gente vê o povo que é número, muita gente. Eu já preguei para muita gente. Eu já preguei para 1.000, 2.000 pessoas. Eu já tive essa igreja, não aqui, lá na Laurentino, abarrotada de gente. Passou tanta gente por aqui. E a gente pensava que era o trabalho de Deus. Aí, de repente, eu encontro o CD. Eu ouço o CD do pastor Osmar. Coisa muda. Aí uns vão embora, outros vêm. Mas a mensagem é individual, Deus tratando comigo, tratou com você. Então o Senhor vai selecionando, aperfeiçoando, através desta mensagem. A Bíblia disse que foram anjos caídos que deram ouvidos a Lúcifer em vez de Cristo, a quem eles uma vez pertenceram. Você sabe que uma pregação é um resumo, né? Aí você tem que completar em casa, ou lendo a mensagem, lendo a Bíblia, escutando pregações de João. Aqui são apenas pequenos pontos que a gente vai tocando, né? 550.
Eles deram ouvidos a Lúcifer, por isso eles caíram. Anjos caídos. Eles tinham que cair em algum lugar. É lamentável você ter que dizer que eles caíram e eles formaram denominações. Eles formaram denominações. Eles caíram ali. Veja, quando ele caiu no Jardim do Éden, ele caiu na serpente. E tinha lugar para ele na serpente. Ele não caiu em Adão, porque não tinha lugar para ele. Adão tinha vida eterna, tinha alma. Adão tinha Deus. Então ele caiu na serpente, porque a serpente era corpo e espírito, e tinha um lugar para a alma. Porque se ele está te usando, se ele está te perturbando, você pode ser liberto. Agora, ele caiu na serpente, naquele lugarzinho da alma. E a serpente falou com Eva. E Eva, aquilo ali foi encantador. A sabedoria daquele animal, uma sabedoria que o leão não tinha. Uma sabedoria que o chimpanzé não tinha. Que o tigre não tinha. Que a girafa, tão grande, pescoço comprido, não tinha. A serpente, que era mais parecida com Adão, era ereta, não rastejava. O rastejar foi a maldição. Então Eva parou para ouvir. Era fantástica a sua mensagem. Parou para ouvir. Então deram ouvidos. Lá no céu deram ouvido a ele. No Jardim do Éden deu ouvido a ele. E veja, Adão pega e dá ouvido à mulher e cai, leva toda a raça humana ao caos. Né? Porque ouviu a mulher. A mulher já veio batizada com a mensagem da serpente. Ela já veio ungida com a mensagem da serpente. Ela tinha uma sabedoria que Adão se admirou. Ela veio com um conhecimento, com uma revelação que Adão não sabia. Podemos ter filhos que serão reis, governadores, vai dominar o mundo. Foi a mesma mensagem que ele pregou para Jesus no deserto da tentação. Jesus venceu, Adão não. Adão caiu com a igreja. E aí tem pastores que caem com a igreja. A igreja põe ele na parede, ele cai. Quer mostrar determinada luz para ele. João já acendeu a luz. Há um homem aqui que pode acender a luz, foi João, acendeu. Não tem luz nova mais. Ontem um pastor me mandou uma mensagem. Um grande amigo, né? Ele está lendo Futuro Lá. E ele me fez várias perguntas. E eu mandei 2 mensagens do pastor Osmar para ele. Não vou dizer o nome dele. Eu já dei algum CD para ele. Tem uma igreja muito linda ali no Distrito Federal. Bastante gente. Eu mandei 2 mensagens para o pastor sobre o milênio. Só fui no YouTube, procurei sobre o milênio e queria saber sobre o milênio. Ele conheceu o pastor Osmar, caminharam junto, mas nunca viu. E nós mantemos uma amizade. E é muito bom você ter uma amizade. Né? E desde que não venha mexer com a sua fé, eu mandei a mensagem, mandei o play. Quem explica melhor é João. Ele diz, mas pastor, como é que o senhor vê isso? Eu disse, olha, escuta essas 2 aí. Porque uma só me convenceu.
me converteu, me levou ao novo nascimento, me levou ao batismo do Espírito Santo. Eu mandei 2. A Bíblia diz que foram anjos caídos que deram ouvido a Lúcia em vez de Cristo. Agora ouça com atenção, anjos caídos. Que tipo de anjos? Luteranos, wesleyanianos. Veja que entrou na mensagem de Lutero. Eu nunca tinha visto isso aqui. Entrou na mensagem de Lutero. Eles caíram e entraram ali. Entraram na mensagem de Wesley, no catolicismo, nos pentecostais, que não mantiveram o seu primeiro estado como os anjos fizeram, e têm caído em organização, como o poder principal de Lúcifer em Nicéia. Veja, caíram em Nicéia também. Mudaram a doutrina. Eles caem para mudar. Foi a primeira coisa que a gente viu depois da partida do pastor Osmar. Foi esses anjos caídos, migrando, se arrastando para dentro da terceira puxada. Disse, não, agora eu pego esse. Aí o que eles usam? A mensagem. Não foi assim que Deus disse? Como é que a serpente chegou para Eva? Ô Eva, vem aqui. Olha. Já ouviu essa fita aqui? Deus disse para vocês, não foi isso? Foi. O que eles postaram na internet? Uma frasezinha do pastor Osmar dizendo, esse play nunca deixa essa doutrina permanecer. Uma testemunha só. 2 Tessalonicenses, capítulo 13, versículo 1. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão é decidida. E quando nós encontramos outras mensagens, ele mandando apertar o play certo. Mas nessa altura, Satanás já tinha arrastado muita gente. Não, foi ele mesmo que falou, olha aqui. E a serpente chegou para Eva e disse, mas vem cá, mas não foi assim que Deus disse? Escuta aqui. E colocava e repetia. Até eu postei aquilo. Achei interessante. Até que os meus olhos se abriram. E eu disse, isso aí é Satanás. Por que meus olhos se abriram? Porque eu continuei ouvindo. O profeta diz, você tem que ouvir a série toda. Não é só uma fita, mas toda a série. Você tem que ler entre as linhas. Mas Eva parou para ouvir. Ah, eu não tinha pensado. Não, vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vai abrir os seus olhos. Vocês vão ver coisas muito grandiosas, né? Maravilhosas. Mas já caíram. Ele arrastou com a sua cauda a terça parte dos anjos do céu. Hoje ele está arrastando, não a semente noiva, esposa, casca, que ele nunca derruba a semente. Quando derrubou Adão, Deus providenciou um cordeiro para redimir-nos, para nos salvar. Gênesis 3, verso 15. Então, quem são os anjos? Que tipo de anjos? Ele é anjo de luz, né? Ele veio com a luz de Lutero. Depois que Lutero morreu, ele apareceu com a luz dele. Não, vocês vão ouvir Wesley. É a justificação. Por fé, vocês não vão largar o charuto, não. O Wesley está mandando largar o charuto, Lutero nunca mandou. Vocês nunca vão largar o vinho. Olha o Wesley batendo contra vinho. Lutero veio primeiro. Ele era anjo de luz, da luz passada. Quando Wesley morreu,
ele vem com a luz da santificação. Mas Deus já estava adiante, falando em língua, profetizando, batizando com o Espírito Santo. Quando ele entrou entre os pentecostais, Deus já estava em Brana, revelando o segredo dos corações, conhecendo as enfermidades das pessoas. Quando ele chegou na primeira e segunda etapa, Deus já estava na terceira etapa. E na terceira etapa, Deus disse ao irmão Brana, não diga a ninguém. Irmão Brana disse, eu vou levar comigo para a sepultura. Deixou para João ler entre linhas. E no ano 2000, nós vimos isto, tão claro. O Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou. BRANHM é perfeito, é perfeição. Ele subiu com um novo nome. O nome de fé de rapto, não o nome de redenção. Aí quando nós chegamos aqui no ano 2000, nós vimos que a mensagem sempre foi de uma só pessoa. Mas os anjos caídos hoje, são mais sábios. Os anjos caídos, hoje eles têm doutorado de Bíblia e de mensagem. Eles têm doutorado dos selos, dos trovões, do novo nome. Hoje nós não estamos enfrentando anjos caídos dos dias de Lutero, dos dias de Wesley, que era um primário, dos dias dos pentecostalismo, que era um ensino fundamental. Nesse dia, eles são doutores. São Paulo disse, tem comichão nos ouvidos, porque quero ouvir doutores. Nós queremos ouvir doutores. O pastor foi, mas Deus agora levantou outro homem. São anjos caídos. Caíram da palavra, caíram da mensagem. Meu irmão, isso é mensagem do profeta. Não sei se eu consigo terminar. Que não mantiveram o seu primeiro estado como os anjos fizeram e têm caído em organização, como poder principal de Lúcifer e Nicéia. E o que eles fizeram? Organizaram uma grande associação ecumênica de ministros para fazer uma imagem à besta, como a Bíblia disse, edificando uma economia cristã que fechará as portas dessa igreja e de outras como esta. O trabalho dele agora, nos calar. Fechar as portas da igreja. Você não vai lutar por tijolo, pedra, armação. Você tem que lutar por essa mensagem. Por esse play, você vai ter que lutar. Açoeiro disse, está chegando a hora, você não pode esconder e negar a sua identidade. Não, Açoeiro, é Mardoqueu, o tio de Esté. Mardoqueu disse, você não pode ficar quieta. Tem que mostrar de que povo você é. Que mensagem você é. Você está protegida nesse palácio. Chegou a hora que Jonas teve que dizer de que povo ele era. Que Deus que ele servia. Porque todos clamavam ao seu Deus. Queriam saber por que aquele mal estava vindo. E Jonas não negou. Ele disse, sou hebreu, tema o Senhor que fez os céus e a terra. Este mal tem vindo por causa de mim, me lança no mar. Ele teve que confessar. Vai chegar o tempo que temos que confessar essa mensagem. Chegará o tempo, e não está longe, que você, eu, teremos que confessar ela. Não vamos brigar por membros.
Jesus disse, daqueles que me deste, não perdi nenhum. Só o filho da perdição. Não vamos brigar por pessoas, por grupos, por países. Não. Mas vamos defender essa mensagem. Mas do que eu disse, Esther, vai vir a hora. Esse Amã vai te colocar na parede. E você vai ter que falar o seu nome. Ela tinha um verdadeiro nome. Não era Esther, não. Eu estou tentando lhes trazer a tríplice revelação, ou mistério de Deus. Deus em Cristo, Cristo na igreja. O que eles fizeram? Venderam-se por arrazoamento de sabedoria e educação. Como fez Eva, anjos caídos fizeram. Wesley foi um homem de Deus, mas o que seguiu ele? Anjos caídos se meteram nisso. Branham foi um homem de Deus, mas o que seguiu Branham depois? Anjos caídos, irmão Branham vai ressuscitar. Gente, é o maior movimento da terra hoje. Não sei se não passa de 1 milhão de seguidores. É o maior movimento. Como é que você vai... É só com a revelação e a mensagem de João. Porque eles têm o quê? Eles têm o tabernáculo Branham a seu favor. Eles têm o filho do profeta, que é profeta. Profetizado pelo irmão Branham, que crê na doutrina da ressurreição isolada. E apareceu um homem, João, para colocar essas coisas em ordem, para mostrar pela mensagem do irmão Branham, não contexto isolado, que ele não vai voltar aqui para revelar mais nada, porque tudo foi revelado. Porque ninguém nesse país, na África, pregou uma mensagem como esta. Posicionou os selos como a esposa na mensagem de uma só pessoa posicionou. Ninguém. Satanás quer fazer o homem esquecido, quer apagar sua voz, mas a fé vem pelo ouvir a voz de Deus. Tem que ter, essa voz tem que ter uma mensagem, tem que ter uma unção. Tem que ter o assim diz o Senhor. O que eles fizeram? Cristo é o mistério de Deus revelado. Parece que pregou umas 3 horas ou mais. Ali foi o início da terceira puxada. Quando o relógio marcava 2 horas, era o fim da segunda puxada. E começava a terceira puxada. Foi aqui que irmão Branham fala igual Moisés falou, igual Paulo falou. Se unam, estejam junto um do outro, porque Satanás não vai deixar que essa coisa fique assim. Ele enviará alguém para ser um de vocês, na quietude. E logo ele vai querer vir com um venenozinho. E o veneno é o mesmo que a serpente trouxe para Eva. Escuta só escuta essa pregação aqui. Deus falou. Não, eu estou te falando que Deus já disse isso aí, não vai morrer, não. O engano estava naquela vírgulazinha ali. Aquele não, certamente morrerás. Ele disse, não morrerás. E o profeta disse, ele disse, ore por essa pessoa para que seja salvo, ou vá embora.
Porque ele vai vir com veneno no meio do povo. Gente, eu tenho visto isso com meus olhos. As pessoas com veneno em todo o Brasil, através da internet para a África, para a Europa. Essa peçonha da serpente, a Escritura se cumprindo. Você não vai se preocupar com a primeira e segunda etapa, porque ele já envenenou. Ele quer terminar com o pequenino grupo, rebanho. A preocupação dele, ele prega contra apertar o play do dia, não de Brana mais. Brana pode apertar. Só que nós ouvimos o irmão Brana por muitos anos e ainda esperava o retorno para o irmão Brana nos mostrar a visão da tenda. Quando ouvimos João, mas já se cumpriu? Novo nome? Mas não era o irmão Brana que ia revelar? Não, já está revelado. O que eles fizeram? Venderam-se para o arrazoamento de sabedoria. Wesley foi homem de Deus, mas o que seguiu a ele? Anjos caídos se meteram nisso. Anjos caídos se meteram na mensagem de Brana. Anjos caídos se meteram na mensagem de Osmar Rodrigues Costa, em vida e depois da morte. Não é fácil você ter que dizer isto. Estavam no nosso meio. Os inimigos do homem, disse Jesus, são da sua própria casa. Estava no diaconato de Atos 6, Nicolau, de Antioquia. Dali veio o nicolaísmo. Estava no ministério de Moisés, era sangue de Moisés, Coré, Datã, Abirão, On, dentro. Eu estou lendo mensagem. Escute, isolando o texto, o que é Satanás. Agora vamos começar a citar a mensagem para vocês ouvirem. Vocês que estão através da internet. Daqui uns dias, vocês não vão querer ouvir nós mais não. Como nos dias do pastor Osmar, muita gente não ouvia ele mais não. E já dizia para os membros, vocês não entram nessa programação da palavra falada. O que eram os anjos antes, seres criativos de Deus, porém deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer, deixaram-se enganar por Lúcifer, pela sabedoria de Lúcifer. E você está vendo que eles se tornaram anjos caídos e organizações de homens de Deus que têm saído para estabelecer as verdades na terra. Antes que a verdade pudesse seguir adiante, proclamar e chegar à verdadeira revelação de Cristo, que é os selos, anjos caídos entraram e tomaram o controle disso e fizeram denominações disto. Vocês estão fazendo disso um sistema. Nós somos amigos, irmãos, mas eu não sou irmão desse espírito que está dentro de você. Não sou amigo desse espírito que está dentro de você. Jesus disse para Judas o que tem que fazer, faça agora. Eu tenho um Deus que me sustenta, que me guarda. Todos nós temos que ter essa fé. Porque se você não prega essas verdades, ele se arrasta para dentro do nosso meio. Tem que ter uma luz forte. Porque ele é anjo de luz,
mas da luz da terceira etapa pirata. E a terceira etapa pirata estava dentro do ministério do pastor Osmar em vida. E se manifestaram esses anjos caídos depois da morte. Eu sei que tem irmãos que eles me escutam, aí depois, à noite, eles ligam para o pastor deles, olha, o pastor pregou e chamou o senhor de anjo caído. Essa é a razão porque a revelação do mistério dos 7 selos tinha que ser desenrolada. O irmão Brana diz 2 livros da Bíblia que Satanás mais odeia. Gênesis, princípio. Apocalipse, a revelação, fim. O irmão Brana disse, 7º selo. Quando essa fita chegar em circulação, o 7º selo será o motivo para correr com 10.000 dos meus amigos. Agora você vê o que eles omitiram. Se Lutero tivesse ido adiante, isso teria estado aqui. Se o Wesley tivesse ido adiante, se o Pentecostes tivesse ido adiante, o que eles teriam feito? Agora, há somente uma coisa que pode acontecer. Tem de haver uma mensagem no tempo do fim, quando já não há nada que possa seguir a ela. Tem que ter uma mensagem que nada vem seguir. Não tem outro homem depois de Osmar. Não, há o ministério de João, da esposa, com a voz de um homem só. E agora o mundo ecumênico tem estabelecido um tal regime que não pode haver nenhuma denominação e nada mais que siga isto. Ou você está nisto, ou você não está nisto. O fruto está na copa da árvore. Você sabe que o fruto da copa da árvore é o mais doce. Da volta, ele não tem 100% de doce. Mas o fruto está na copa da árvore, e a luz está brilhando sobre esse fruto, predestinado à esposa. Apocalipse 10, 8 a 11. E ele está amadurecendo na forma de fruto, na semelhança de Cristo, dos selos revelados, produzindo a mesma suavidade e doçura, e o mesmo espírito que ele tinha nele. Espero que você veja isto. Está vendo? Satanás é um enganador. Na mensagem O Éden satânico, para nós finalizar, parágrafo 21, o Deus deste mundo hoje, Satanás é a pessoa adorada deste mundo hoje, e pessoas ignorantemente adoram Satanás. Porém, é Satanás personificando-se a si mesmo como a igreja. Que mensagem, hein? Pregado em 29 de agosto de 1965. Para o povo americano, igrejeiro, pentecostais, orgulhosos. Ouviu uma mensagem desta? Pregado em Jeffersonville, Indiana, na sua pequena igreja. Satanás personificando a si mesmo como a igreja. E agora, como acha? Vai procurar Deus numa igreja? Satanás se personifica como a igreja? Deus está na sua palavra, está nos selos revelados, na mensagem do dia. Adoram a Satanás pensando que estão adorando a Deus através da igreja. Se vocês olharem para o lugar, para a igreja, vocês vão estar adorando a Satanás. Porque ele personifica-se a si mesmo através da igreja. É em Jeffersonville, é em Franca, você vai adorar Satanás. Aqui, ó, 21 do Éden satânico.
Você tem que apertar o play. Você tem que adorar Deus em espírito, em verdade e em vida. Você tem que adorar Deus no 7. Vocês, meninos mimados, crianças que nunca cresceram espiritualmente, bem que o anjo do Senhor disse ao irmão Brana, desde a época da Zera, nunca ensine coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Vocês nunca viram essa mensagem? Estou falando a vocês da África, de toda parte. Quando vocês escolheram o lugar, achando que Deus ia continuar ali, vocês que escolheram os Estados Unidos, achando que iam no rapto porque escolheram adorar ali, Satanás personifica-se a si mesmo através da igreja. Eu estou cansado, mas eu vou terminar isso aqui. Adoram a Satanás pensando que estão adorando a Deus através da igreja, do tabernáculo. Você pode ver que no Brasil e no mundo, cada um constrói uma mais bonita do que o outro. Você pensa que aquele pessoal sai dali? Não sai, não. Eles botaram a sua ofertinha ali, sabia? Os filhos foram apresentados ali. Eles não saem, não. Você pode mostrar a verdade para eles de capa a capa da Bíblia, da mensagem. Eles não saem. Para sair dali é só o povo meu. Sai dela, povo meu. Só povo meu que sai. Porém, é a forma em que o tem feito Satanás. Olha, se eu trabalho aqui, quando desce o rapto, ele vai a Israel, através da Igreja Católica, do concílio, vai fazer um pacto com os judeus, porque ele vai ver Deus de novo em Moisés e Elias, ele não para. Quando o 7º selo termina aqui, é com rapto. Você diz, porém, espere um momento, nós pregamos a palavra. Volte e olhe aqui em meu texto essa noite. Satanás foi o primeiro que pregou a palavra a Eva. Mas nós pregamos a mensagem. Satanás também pregou, foi o primeiro. Hein? Você quer escutar outro homem? Não quer escutar a voz de Deus? Através de João? Você vai estar ouvindo a serpente. Deus tem dito, vê? É essa má interpretação dessa porção da Escritura que se aplica ao dia. É a má aplicação. Essa má interpretação, Deus tem agora já um outro homem no lugar do pastor Osmar. Essa é a má interpretação. Essa aí é o silvo da serpente, é o veneno da serpente. Tomou, morreu. Ela picou, morre. E o povo gosta disso, né? O povo que não nasceu de novo, eles gostam disso. Eles gostam de pular de galho em galho. São igrejeiros, gostam de igreja em igreja, né? Gostam de coisa nova. Quando Paulo chegou em Atenas, eles estavam atrás de uma última novidade. Eles tinham tanto Deus ali, tanto altar, que eles não sabiam mais nome para colocar. Eles colocaram lá o Deus desconhecido. Foi o único que Paulo encontrou para pregar. Ele disse, isso aqui é o que eu sirvo, que criou os céus e a terra. Porque o povo de Atenas, os gregos, queriam uma novidade. Quer beber vinho velho? Quer já embebedar de uma vez? Estourar o fígado? Não quer o novo? E o obreiro, quando ele entra no campo do outro,
São Paulo disse aos romanos e aos coríntios que ele não é aprovado. Terminando aqui. Satanás foi o primeiro que pregou a palavra a Eva. Deus tem dito, vê? Essa má interpretação dessa porção da Escritura que se aplica ao dia. Ele te permitirá saber que tudo que Moisés fez foi perfeitamente bom. Porém, quando tomaram as promessas que eles deram para esse dia, então isso foi aplicado a outra era. Isso é tudo que ele tem que fazer. Vê? É fazer com que a gente creia nessa forma. Isso é tudo. Porque não se pode tirar uma palavra a isto, ou acrescentar uma palavra a isto. Mas isso é o que ele faz. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, abençoa teus filhos. Tua palavra não volta vazia. Ajuda, Senhor. Nós temos entregado as nossas vidas, o coração, para que o Senhor fale conosco, e como a tua palavra diz, que ninguém vos engane. Livra cada um dos teus filhos de todos os males, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.